Olá e bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora. Hoje nós falaremos da África do Sul, que é conhecida por sua diversidade, tendo um elevado número de caucasianos e indígenas, além de comunidades mestiças africanas, e onde 11 línguas oficiais são reconhecidas na Constituição. Existem aproximadamente 3,3 milhões de católicos na África do Sul, que representam um pouco mais de 6% da população total. Surpreendentemente, mas também um sinal do trabalho dos primeiros missionários, 2,7 milhões destes católicos são de origem dos grupos étnicos negro-africanos, tal como o Soto, Xhosa e Zulu. Hoje nós temos o privilégio de conversar com o bispo de Eshowe, na África do Sul, diocese que cobre a região Zulu, Sua Excelência Thaddeus Khumalo. Sua Excelência, obrigado por estar conosco hoje em nosso programa. Eu que agradeço. Sua Excelência, Eshowe é um dos vilarejos europeus mais antigos da Zululândia. O senhor pode nos contar um pouco sobre a Zululândia e o povo Zulu? A Zululândia foi fundada pelo rei Shaka, que é bastante conhecido ao redor do mundo por ser um guerreiro. Um guerreiro que conseguiu derrotar um regimento de soldados ingleses. Os Zulus tiveram seus reis e chefes, pois acreditavam nas suas tradições. Aliás, continuam a acreditar nas suas tradições. Eles têm orgulho disso? Eles têm orgulho e realmente se sentem uma grande nação. Quais são as atividades econômicas do povo Zulu? Como a maioria dos sul-africanos, eles trabalham em fábricas nas cidades mais distantes, como Joanesburgo e Devon. Aqueles que permanecem na sua terra natal trabalham em fazendas e com agricultura. Quando o senhor chegou à Zululândia, já tinha estado lá antes? Qual foi a sua reação quando teve o primeiro contato com este povo? Eles são muito diferentes das pessoas do Cabo Oriental. Mesmo que eu tenha nascido no Cabo Oriental, eu vivi grande parte com os Sesotho, na diocese de Bethlehem, no meio da África do Sul. A diocese é majoritariamente de Sesothos. Eles são muito diferentes do povo de Nguni, e especialmente dos Zulus. São mais pacíficos, não são guerreiros. Eu estive antes na Zululândia, em algumas ocasiões como uma ordenação ou um funeral de um padre, mas foi o único contato que tive com a Zululândia e com os Zulus em geral. Uma pergunta, perdoe minha ignorância em perguntar isto, mas existem problemas entre tribos tão diferentes? Vindo do Cabo Oriental, indo para a Zululândia, o senhor foi aceito mesmo não sendo Zulu? Uma coisa que ajuda a África do Sul é não ser tão tribalista. A África do Sul não é tão tribalista quanto outros países africanos, pois vivemos a luta contra o apartheid. A industrialização que levou as pessoas a trabalharem juntas em minas e outras fábricas acabou por diminuir o espírito tribalista e, por consequência, é mais fácil ser aceito sendo você Soto, Xhosa, Zulu ou Swazi. Quando o senhor disse Xhosa, se escuta um estalo que não é familiar para os falantes de línguas europeias. Se me permitir, posso pedir que o senhor diga algumas palavras do Pai Nosso só para escutar a sonoridade da língua? Assim como para os Zulus, meu primeiro nome é Xolelo, que tem um estalo. E o que significa? Significa perdão. O Pai Nosso não tem cliques, exceto quando pedimos por perdão e paz.
Quando dizemos o Olulu, e é daí que o meu nome vem, o Olulu, Xolelo, Pai Nosso em Zulu, são parte do Pai Nosso em Zulu. O senhor pode nos rezar a Ave Maria em sua língua para que possamos escutar? Inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni ubusiswe nenzalo sisakho uJesu Maria ocwebileyo nina kaNkulunkulu awusikhulekele thina zoni manje nangesikhathi sokufa kwethu amen. Zululândia é uma região de crenças africanas tradicionais e muitos Zulus acreditam nas religiões africanas tradicionais. O senhor pode dizer como isso se manifesta? O que podemos entender como religião africana tradicional? É a maneira que eles se comportam, a maneira que falam, a maneira que vivem suas vidas. Os Zulus, assim como a maioria dos africanos, se não a totalidade, sempre acreditaram em um só Deus. Porém, a expressão de fé deles sempre foi diferente. Por exemplo, o povo Zulu acredita que existe um só Deus, e este Deus é tão grande a ponto de ser chamado Unculúnculo, que significa aquele que é grande. Também o chamam Umveliganji, aquele que veio por primeiro. Logo acreditam que existem pessoas certas que podem falar com Deus em nosso nome, que para eles são os ancestrais. Esses ancestrais sempre exigem que sejam feitos certos rituais, como, por exemplo, matar uma vaca ou uma cabra para agradar ou poder pedir algumas coisas para eles. E, posteriormente, eles levarem para Deus. Cada um dos estágios da vida é celebrado de uma forma ritual nas tradições Zulus. Quando uma criança nasce ou quando recebe um nome, é feito o abate de algum animal e os anciãos farão uma cerimônia para introduzir a criança aos ancestrais. Por exemplo, abater um animal seria uma apresentação. Se bem entendi, existem muitas similaridades entre as tradições cristãs, tal qual a apresentação das crianças, a crença em um Deus. Talvez estas coisas facilitaram a enculturação do cristianismo quando este chegou. Pode ser que os Zulus estivessem prontos para acolher, devido ao fato de que muitas tradições eram comuns ao cristianismo e às religiões tradicionais. Infelizmente, quando os missionários vieram, eles não levaram em consideração as crenças tradicionais e as pessoas acabaram vivendo duas vidas, pois tudo o que faziam era visto como pagão, até mesmo os nomes africanos usados. É por isso que na África, e em especial na África do Sul, nós temos dois nomes. Meu nome, Xolelo, significa perdão, que é um valor cristão. Mas por este ser um nome pagão, um nome africano, eu recebi outro nome. Não era somente uma questão de ser batizado com o nome de algum santo, mas esta era a postura. Logo, os Zulus conseguiam ver coisas em comum. Viam e reconheciam que no respeito que a Igreja Católica tinha pelas coisas, estava presente uma ideia similar à veneração dos ancestrais. Nesta ideia, são pessoas que estão falando com o grandioso por nós, enquanto na Igreja Católica, cremos que os santos podem interceder por nós diante de Deus. Este é somente um exemplo. No caso do batismo e de como os Zulus introduzem uma nova criança aos ancestrais, o catolicismo nunca conseguiu combinar essas duas coisas. Somente agora conseguiram, quando já falamos da linguagem da enculturação ou de como podemos usar nossa cultura para sermos cristãos melhores e católicos melhores, mantendo nossa identidade.
Contudo, estes grupos tribais aderiram ao cristianismo, aceitaram o cristianismo. O dom do Espírito Santo funcionava não obstante estes fatores. Ele estava trabalhando. Eu acredito que as escolas e a educação tiveram um papel vital. Enquanto as pessoas estudavam nas escolas e tentavam entender a Bíblia e qual era a mensagem do cristianismo, elas se convertiam com facilidade. Sua Excelência, eu gostaria de falar um pouco da situação mais ampla da África do Sul em geral, pois agora já se passaram mais de 10 anos desse período pós-apartheid. Neste período pós-apartheid, é possível dizer que ainda temos um país buscando sua identidade. Definitivamente ainda estamos buscando nossa identidade. Você sabe que éramos separados em grupos. Passarão anos até termos uma identidade sul-africana. Mesmo que você leve em consideração só o louvar juntos, isso ainda é bastante complicado na África do Sul. Não é mais necessário pensar na sua cor para ir rezar em outra comunidade. Mas como as pessoas rezam e por quanto tempo, isso depende Da cultura. Exato. Por isso vemos que para brancos ou indígenas ou outras raças, é difícil venerar Nossa Senhora por 1 hora. É um sacrifício. Porém, para os negros e negras africanos, o mínimo seria 3 horas. Tentar juntar essas culturas é difícil. Difícil já entre os cristãos que têm a mesma identidade religiosa. Imagine então juntar toda a nação. Mesmo agora, nas festas nacionais, nas comemorações políticas, raramente se vê brancos e negros celebrando juntos. Isso demonstra que temos um problema em ter uma identidade sul-africana. E eu acho que levará um belo tempo para atingirmos essa meta. O senhor mencionou a questão da transição, que também é uma realidade econômica. A África do Sul tem, sem dúvidas, um potencial e é rica em minerais. Contudo, concomitantemente, existe 40% de desemprego e quase 8 milhões de negros africanos são sem teto. É possível dizer que, nesse período de transição, os negros africanos estão sendo deixados para trás neste crescimento da nova África do Sul? Eu penso que foram deixados para trás anteriormente e que deveriam ser ajudados. Mas o novo governo deu o seu melhor para construir casas. Estamos falando aqui dessas casas que são na periferia das cidades, pois é para lá que os negros africanos foram, deixando as áreas rurais para ir buscar trabalho nas grandes cidades. O governo tentou construir estas casas, mas, infelizmente, o nosso governo, apesar das boas intenções, não tem habilidade para administrar as coisas. A maioria das empresas que foram contratadas para a empreitada acabaram construindo, mas colocando muito dinheiro nos seus bolsos. E as casas construídas não valem nada. Muitas casas precisam ser reconstruídas. E isso foi jogar dinheiro fora. Infelizmente, poucos foram presos, pois a corrupção é muito estruturada na África do Sul. De fato, isso é parte deste novo problema. E por isso não vamos avante no desenvolvimento. Eu acho que o motivo está na falta de habilidade do governo em administrar. De fato, o arcebispo Tagali, que é presidente da Confederação Episcopal Sul-Africana, mencionou especificamente a corrupção e a violência como sendo os principais problemas a serem enfrentados pelo governo da África do Sul. Outro desafio que devem encarar é, sem dúvidas, a questão do HIV/AIDS. O que a igreja está fazendo neste campo? Primeiramente, a igreja está tentando falar para todos.
Isso através da Conferência Episcopal, que faz declarações como a que nosso presidente Butch Tagali fez. A Igreja também está tentando lidar com a realidade dos fiéis, falando da maldade que é a violência e a economia, também do pecado que é a corrupção que existe na África do Sul, que impede o desenvolvimento. Infelizmente, a corrupção vem de cima. Mas tentamos falar de como os católicos devem responder a essa situação para mudar a realidade a partir da posição de membros da comunidade. Em respeito ao HIV, a Conferência Episcopal Sul-Africana copiou o programa que existe em Uganda, que se chama Educação para a Vida. E estamos tentando difundi-lo nas diversas dioceses sul-africanas. Nós ensinamos os jovens para que, através da educação, não venham a se infectar com esta doença. E é um trabalho de grupos com esses jovens. Através da mudança do estilo de vida. Exato. A AIDS ainda está presente em 22% da população e a comunidade internacional apresenta como resposta a esta solução o preservativo sexual. Como o senhor vê isso? Isso me choca muito, primeiramente por ser uma pressão vinda do exterior. E por segundo, é algo contra os valores tradicionais africanos. O senhor sente que é uma arrogância da comunidade internacional vir e apresentar o preservativo como a solução que eliminará a AIDS da África do Sul? Eu acho que a comunidade internacional sempre é arrogante com a África. Eles vêm com soluções pré-prontas. Não perguntam nada. Eles sabem o que é certo para nós. E o preservativo é parte dessa arrogância. Eu creio que as pessoas acham que o preservativo vai prevenir de contrair a doença. Mas, na realidade, ajuda a espalhar. Espalha. Ajuda a espalhar porque cada jovem, mesmo aqueles que ainda não têm vida sexual, aprendem sobre preservativos nas aulas de educação sexual. Com o tempo acabam provando. E no final é por isso que ainda temos um grande número de pessoas sendo infectadas com o vírus HIV. Sua Excelência, qual é a sua maior necessidade atualmente? O que gostaria de comunicar aos telespectadores deste programa? Como católicos, devemos pensar que cada pessoa e cada nação deve encontrar Jesus. A maior necessidade da Igreja para nós é a evangelização. As pessoas que têm ódio não foram apenas catequizadas com o ódio. Porém, eles podem receber Jesus e crescer conhecendo Jesus. No final das contas, quando as pessoas estão conectadas com Jesus, a maioria dos problemas, a maioria da corrupção, a maioria da violência desaparece. Sua Excelência, obrigado pelo seu tempo em nosso programa. De nada. E obrigado a vocês, senhoras e senhores, por terem assistido Onde Deus Chora. E se quiserem saber mais sobre a situação dos católicos na África do Sul, ou talvez como vocês possam ajudar na evangelização deste maravilhoso país, eu os encorajo a verem as informações de contato ao final deste programa. Esperamos revê-los na próxima semana. Até lá!